bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 7º ano. Então, crianças, vamos iniciar o nosso livro 3 de Geografia. Nosso livro 3 está o capítulo 1, Industrialização no Brasil, que está dividido em alguns subtópicos. Vamos lá? Bom, crianças, vamos entender que esse processo de industrialização no Brasil, a gente tem que compreender alguns conceitos, certo? Bom, e o que é a indústria, primeiramente? A indústria, crianças, ela desempenha um papel fundamental na vida dos brasileiros, tá? As estatísticas apontam que é o setor responsável por cerca de 22% do produto interno bruto brasileiro, tá? Segundo as informações do portal Indústria. Tudo bem? Bom, além de boa parte dos aparelhos e recursos do nosso dia a dia se relacionarem ao seu avanço, de tecnologia, o setor participa, o setor industrial, ele participa cerca de 20% do emprego formal no Brasil, sendo um dos mais importantes condutores econômicos do país. O processo da indústria, ele beneficia a todos, principalmente as pessoas que não possuem relação direta com ela. Por exemplo, você agora está assistindo essa aula aí no seu notebook, aí no seu computador, no seu celular, certo? E a indústria ela foi a prepulsora para que isso acontecesse, certo? Um bom exemplo, é a evolução do robô, da robótica e como reflete nas nossas vidas de hoje. Atualmente, a indústria ela conta com robôs que fazem parte desse trabalho, tá? Mesmo esse trabalho pesado, e mesmo acontece com o trabalho das domésticas, do gestor doméstico das pessoas, tá? Um bom exemplo disso, é a importância que damos para o produto. Antigamente, uma vassoura e uma pá eram itens insubstituíveis. Porém, se a gente for parar para observar hoje em dia, a utilidade de uma vassoura e uma pá em um saco lixo como aspirador, ele acaba sendo trocado, Então, o que acontece? A pá de lixo, um saco de lixo, até mesmo o aspirador de pó, eles se tornam ultrapassados. Então, imagine se além de um aparelho de aspirar, além desse aparelho para aspirar, ele fizer a limpeza sozinho. Então, não sei se vocês já observaram, um robozinho que ele mesmo já faz a limpeza de casa. Isso já existe, isso já é uma realidade. E uma representação, de como o avanço no campo da robótica reflete também, tanto nas grandes montadoras de carros quanto na de casa, certo? Então, perceba aqui nessas imagens a questão da televisão inteligente, tá? A questão da geladeira inteligente. Então, na geladeira você consegue até acessar a internet pela geladeira. Perceba só. A questão do último carro, última geração, do último celular, última geração, de aviões. Então, perceba o processo da industrialização e como ele afeta no nosso cotidiano. Bom, a produção de bens, certo? Bom, a indústria, de base, ela também é chamada de indústria de bens de produção. Então, o que significa isso? São aquelas que fazem a transformação da matéria-prima bruta encontrada diretamente no meio natural, ou seja, matéria-prima. Ela é processada e ela é usada em outros ramos industriais. Dessa forma, esse tipo de indústria produz equipamentos e matéria-prima que serão usados em outras indústrias. Além disso, tem as indústrias de bens intermediários, nos quais são aquelas que produzem bens manufaturados ou matéria-prima processada para outros ramos industriais, ou seja, para a produção de outros bens. São insumos que serão usados para outras indústrias, certo? E aí as indústrias de bens de consumo, o que elas fazem, tá? Elas produzem e direcionam essa produção diretamente ao mercado consumidor. Ela se divide em indústrias de bens duráveis e indústrias de bens não duráveis, tá? As indústrias de bens duráveis são aquelas mercadorias que podem ser usadas por bastante tempo, como os eletrônicos,
roupas e calçados, tá? E as indústrias de bens não duráveis são produtos perecíveis, ou seja, que têm prazo de validade, como os alimentos industrializados, os remédios e entre outras coisas. Tudo bem? Lembrando, crianças, que eu quero que vocês anotem tudo que eu estou falando, me acompanhem aí no livro 3 de vocês para melhor rendimento da aula. Bom, e aí a gente tem que entender a atividade industrial no Brasil, tá? Então vamos compreender qual foi a origem das indústrias no Brasil. Bom, as indústrias no Brasil, gente, da industrialização no Brasil, ela tem marcadores históricos vinculados ao período de colonização pelos portugueses. Quando a economia era basicamente de produção de matérias-primas ou de extrações de produtos para exportação, ou seja, para a venda para outros países, tá? No Brasil, gente, ocorria uma produção limitada, certo? De setores como a fiação, como calçados, vestuários e implementos agrícolas. Mesmo após, gente, a independência do Brasil, que foi no ano de 1822, e durante os ciclos do Império, tá? E nos primeiros 40 anos após a proclamação da República, o país ele permanecia como um importador de produtos industrializados, com uma economia interna focada na indústria. A indústria de então, gente, estava focada em suprimentos de menor complexibilidade, como exemplo das velas, tá? Isso era naquela época lá de 1892 ao século XIX até então, tá? Então, era a venda de velas, de sabão, de chapéus, de tecidos, tá? Implementos agrícolas e aí de embarcações para navegação, tá? O principal marco, gente, de mudança significativa na nossa indústria brasileira, ele ocorreu a partir de 1930 com um cara chamado Getúlio Vargas. Então, perceba nessa imagem à esquerda a imagem de Getúlio, tá? E o que Getúlio faz pelo Brasil? Ele vai assumir o poder e ele coloca como bandeira principal em romper com a oligarquia agrária e promover a modernização do Brasil, tá? Então, olha só, a era Vargas, gente, na presidência daqui do Brasil, ela teve como uma das presidências a questão de desenvolver o Brasil, tá? Então, perceba nessa imagem à direita, certo? Perceba nessa imagem à direita que é a concentração de empresas, de indústrias. Então, aonde é que tem mais indústrias, mais empresas nessa imagem? Pensou? Observou? Ó, perceba que a maior concentração, o círculo maior, está em São Paulo. Então, São Paulo, até hoje, 2020, é a cidade mais industrializada do Brasil. Aí vem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas a cidade com maior concentração é São Paulo, tá? E aí, gente, as principais âncoras para deflagrar essas mudanças de Getúlio foram as indústrias do aço e do cimento. Então, o eixo principal foi a região sudeste, tá? Dando ênfase, como eu já falei para vocês, aos estados do Rio de Janeiro e principalmente São Paulo. Bom, crianças, a atividade industrial no Brasil. Então, continuando ainda o que nós acabamos de conversar, perceba nessas imagens comigo, tá? Nessas imagens que estão em preto e branco. Então, olha só. Na segunda metade da década de 1950, ocorre uma ruptura significativa durante um governo do presidente Juscelino Kubitschek. Então, na imagem acima à sua direita, você perceba a imagem de Juscelino Kubitschek, tá? Então, Juscelino, gente, que foca suas bandeiras para expandir a indústria brasileira no segmento de produção de automóveis, na abertura e na construção de usinas hidrelétricas. Até a década de 70, as atividades principais da indústria brasileira, elas se concentram na região sudeste. Então, perceba o auge, a concentração de pessoas em busca de emprego, né, também nessas cidades, principalmente São Paulo. Porém, entretanto, todavia,
Desde então, gente, essas empresas elas acabaram procurando novas localidades. Então perceba que até a década de 70 a maior concentração de indústrias eram na cidade de São Paulo. Contudo, devido a essa alta concentração, as cidades procuraram, as indústrias elas procuraram outras cidades para se localizar, tá? Para que as suas sedes ficassem para suas vendas. Então, desde até essa década de 70, a concentração em São Paulo. Após isso, começou a se expandir, tá? Então, as empresas brasileiras, elas dentro do território aqui do Brasil, elas procuraram busca de vantagens e incentivos que fossem oferecidos pelos governos dos estados, tá? Mesmo que a gente, nos últimos anos, a atividade industrial no Brasil ela tenha se expandido para outras regiões, ainda assim, ainda no século XXI, ainda em 2020, a maior concentração de indústrias estão nas regiões sul e sudeste do Brasil. Então perceba, na imagem acima que você vê Juscelino Kubitschek, mais à sua esquerda você vê a produção de automóveis, tá? A produção de automóveis, e mais abaixo a questão da General Motors, tá? Que era uma indústria da questão de produção de motos, de automóveis e tudo mais. Bom, ainda assim, para compreender essas atividades no Brasil, perceba esse slogan que foi colocado, tá? Há muito tempo atrás. Este é um país que vai para frente. Então perceba, com esse incentivo que foi desde de Getúlio Vargas, né, foi para Juscelino Kubitschek e tudo mais, com esse incentivo para que as empresas se instalassem aqui no Brasil, o país ele se tornou alvo de muitos outros países para fazer comércio, certo? E aí o que aconteceu? As pessoas acabaram tendo essa questão de que o Brasil ia evoluir, tá? Então, teve um início chamado o milagre econômico. Por que o milagre econômico? Essa questão, gente, ela teve uma criação pelo Programa Ação Econômica do Governo na gestão de Castelo Branco, tá? Que foi até 1967. Gente, o Programa de Ação Econômica do Governo, ele previa incentivo às exportações, abertura do capital para o exterior, bem como as reformas fiscais, tributárias e financeiras. Então, durante o milagre econômico, o Produto Interno Bruto ele alcançou cerca de 11,1% do crescimento anual, tá? Para centralizar as decisões econômicas pelo Banco Central. Bom, o milagre econômico, tá? Ou milagre econômico financeiro brasileiro, ele corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre 1968 até 1973. E o que acontecia nesse período? Esse período ele foi caracterizado pela aceleração. Então perceba, através dos incentivos fiscais, né, através da processo de aceleração de desenvolvimento do Brasil, por esses governadores, né, por esses presidentes, se chamou milagre econômico porque o Brasil ele teve sim uma aceleração, tá, do processo de industrialização e pela inflação baixa. Contudo, gente, por trás dessa prosperidade, dessa processo de alucinação que o Brasil sofria, houve um aumento de concentração de renda, tá? Por quê? Porque as pessoas que tinham mais, elas ficavam no melhor patamar. O processo da corrupção, ele começou a ficar muito mais visível, tá? Então perceba, naquela época a corrupção já existia, tá? E a exploração de mão de obra. E aí o que acontece? A partir da década de 1990, tá? Principalmente do 1990, acontece a desconcentração industrial no Brasil. Então, as empresas, elas vão em busca de locais que dão incentivo, né, para que essas empresas permanecessem, tá? Dessem a essas empresas, os governos dessem a essas empresas incentivos com baixos tributos, certo? E aí, o que acontece? A partir da década de 70, há uma desconsideração industrial.
Quanto maior a presença, gente, de infraestrutura, exemplo de comunicação, de meios de transporte, nas áreas que eram anteriormente marginalizadas, ou seja, que anteriormente não eram ocupados por indústrias, eles passou a ser frequentados pelas indústrias e apresentar o maior efeito, tá? E outro peso muito importante, gente, muito decisivo para que fosse desconcentrada essas empresas, foi a difusão da guerra fiscal. E o que significa isso? A guerra fiscal, gente, em que os estados, significa que os estados e os municípios, eles passaram a competir pela atração de empresas. Então, perceba, os estados, eles começaram a atrair essas empresas para sua localidade, tá? Através de quê? Por meio de fornecimento de incentivos fiscais, tá? Traduzidos em isenção de impostos e outras condições, como fornecimento de terrenos mesmo. Eles davam terrenos para que essas indústrias se instalassem nos seus territórios, tá? E era uma estratégia, tudo bem? Além disso, as grandes indústrias, elas migraram em busca de mão de obra mais barata. Então, perceba, em São Paulo, que era a cidade mais industrializada e mais concentrada de indústrias, a mão de obra lá era muito cara, eles tinham que pagar muito caro. Então, eles resolveram também se expandir, irem para outros locais, porque eles queriam buscar mão de obra muito mais barata, tá? E sindicalmente, tá? Isso era que fosse desorganizado, ou seja, que não tivesse tantas leis trabalhistas em cima dessas empresas, tá? Deu para compreender? Tá dando para compreender, crianças? Então, olha só. O que foi que nós falamos na aula de hoje, certo? Nós falamos na questão da industrialização no Brasil. Como essa indústria ela afeta no nosso cotidiano hoje em dia? O que seria a produção de bens duráveis, produção de bens não duráveis? E as atividades, como foi que se iniciaram aqui no Brasil, tá? Tudo isso nós falamos na nossa aula de hoje. Então, perceba, eu quero que você abra agora o seu livro aí na página 14, questão 1, e a página 15, questão 2. Peço com que vocês façam essas atividades e me enviem. Lembrando, tá, gente? Lembrando que eu quero que vocês anotem tudo que eu disse na aula de hoje. Leiam o livro de vocês para melhor rendimento. Qualquer dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo para maiores esclarecimentos. Tudo bem, crianças? Entendidos? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.